Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o café, na visão de quem está no campo, do produtor. E, para tanto, nós vamos até Varginha, Minas Gerais, porque nós vamos conversar agora com Arnaldo Botrel, que é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha, também da Comissão Estadual do Café. É membro da Comissão Estadual do Café da FAENG, da Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais, que já está conosco. Arnaldo, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Tudo bem, Sérgio, o prazer sempre é nosso. Você é uma pessoa especial, você sempre leva as informações corretas, é pautado de ética e de muita competência. Eu gostaria de aproveitar esse cumprimento para estender também os meus cumprimentos e os meus sinceros respeitos pelo meu amigo João Batista Olive. Ah, sem dúvida, ele vai estar acompanhando atentamente. E o compromisso é com a informação, realmente levar a informação daquilo que acontece fielmente, bem mais próxima daquilo que eventualmente a gente acompanha em outros veículos de comunicação, que não é o caso do nosso, né, doutor Arnaldo? Mas vamos lá, presidente. Queria saber o seguinte: como é que está a situação dessa safra de café? Está ainda sendo pautada pelo clima? Porque a gente acompanhou uma disparada de preços, isso já é fato, isso já foi falado, mas esses preços continuam subindo, principalmente no mercado futuro. Eu quero saber daí, de quem está produzindo, que está no dia a dia, vendo os pés de café, a florada, o enchimento de grãos, tem fruto, não tem fruto? Como é que está essa situação e essas visitas que o senhor tem feito aí na região, não só de Varginha, e outras áreas produtoras de café? Pois é, em função da gente estar né, nesse momento presidindo a Comissão Estadual do Café, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem visitado várias regiões né, de Minas Gerais toda para a gente acompanhar isso. Mas, de qualquer maneira, Sérgio, é muito importante para começar a elucidar ou responder parte do que se você me perguntou ou solicitou. Uma coisa que é muito importante, sabe, Sérgio? A gente precisa ter isso na mente e mostrar e falar isso para os nossos telespectadores, para os nossos produtores e para o mundo onde o nosso programa vai. Isso só ocorreu em 1986. Veja lá, quantos anos faz que o produtor não teve a oportunidade de ter um preço de café nesses patamares em dólar. Só houve isso em 1986 e com um diferencial, pouco tempo. Foi em torno de 15 dias no máximo, uma semana e pouco, 15 dias, em termos de dólar, que teve a 400 e poucos dólares. Então, agora já faz dias, né, alguns dias, que isso vem acontecendo. Então, eu estou fazendo essa introdução porque, pô, desde 86 até agora, nós precisávamos ter mais um respiro, mais um alento de estímulo para frente. E isso, claro, só ocorreu nesse caso, porque o 86 já ficou para trás, nós estamos falando de agora, né, do nosso 2025 que estamos aqui, na colheita que vai ser colhida. Houve, nesses últimos 4 anos passados, desde 2020, um clima bem irregular, de um modo geral, a nível Brasil, principalmente a nível Minas Gerais. Por que Minas Gerais, eu sempre falo que é muito importante nessas questões quando há um clima desfavorável, ou seja ele seca, seja ele excesso de chuva, seja ele geada, né, que é frio, ou seja ele outro qualquer, porque Minas Gerais produz praticamente a metade do café do Brasil. Então, o que acontece aqui, tanto de positivo quanto de negativo, impacta naturalmente no volume de café colhido. E é o que aconteceu, né, nesses últimos 4 anos, né, com relação ao clima. Tivemos em 2021 uma geada muito forte, você acompanhou isso, o canal sempre informou, né? Tivemos essas outras secas violentas. Nesse último ano foi extremamente violento, não só a seca, sabe, Sérgio? O aumento de temperatura que vem ocorrendo também, já é nesses períodos de 10 anos, nós vamos falar nesse período aí de 4, que também foi significativo. Nós temos aqui em Varginha, acho que você já conhece, se não conhecer, acho que muita gente do canal que ouve, uma fundação, chama-se Fundação Pro Café, que é uma fundação extremamente séria, comprometida com pesquisa, acompanha essas questões de previsões de safra da região de atuação dela, que são mais de 150 municípios espalhados por Minas Gerais, e nós, até do sindicato, temos uma cadeira lá fazendo parte do Conselho Curador e acompanhamos de perto. E essa fundação tem feito um trabalho muito importante e, através dela, nós também temos colhido essas informações, que é bem geral e dá para ser o espelho do que ocorreu.
Então, essa seca do ano passado, especialmente de temperatura que já vinha ocorrendo, sem sombra de dúvida foi um impacto muito grande. E estoques, em função disso, os estoques também diminuíram, tanto interno quanto externo. Nós sabemos que lá fora, manter café lá fora, ou seja Europa, ou seja Estados Unidos, ou Ásia, onde for, é caro. Então, isso veio à tona. Uma hora, a lei da oferta e procura, que é a lei que impera de fato os resultados, ela vem e equilibra. E eu estou achando, no meu ponto de vista, claro, isso é uma questão bastante discutível, né? Quando chega a lei da oferta e procura, é a realidade do que está acontecendo. De qualquer forma, essa realidade da lei da oferta e procura tem impulsionado os preços. A futuro, é lógico, tem a atuação daqueles que trabalham no mercado e aproveitam essas altas, tiram no mesmo dia, no dia seguinte, mas o fato é que a produção foi prejudicada pelo clima, isso já foi discutido, foi uma safra, tivemos uma quebra grande, superior, inclusive a 23% só no estado de Minas Gerais, números bem próximos daquilo que aconteceu em outras regiões do país nessa safra passada, que está sendo colhida ainda, né? Mas o foco agora está na safra 25, 26, não? O que, que vem pela frente? Esses preços que a gente tem acompanhado, por exemplo, o Conilon disparou R$ 2.050 a saca, é o preço histórico. O Arábica também disparou no mercado internacional, mercado físico, remunerando justamente, né, de uma forma justa, diga-se de passagem, o produtor que tem aí toda essa atividade, né, essa indústria a céu aberto. Né? É justo que ele também seja beneficiado por essa alta do café. Mas ela vai permanecer, pelo que o senhor está vendo, nós teremos ainda problemas com quebra nessa safra que vem pela frente, presidente? Pois é, Sérgio, me permite aqui, por essa e algumas outras razões dessa argumentação sua, contra-argumentação, que é muito relevante, e de gente que tem consciência de que todas as vezes que às vezes cria alguma alteração no café e etc e tal, o produtor é que é o vilão. E eu fiquei muito satisfeito e honrado com as suas palavras que você disse aí, que a verdade é essa. Mas só voltar um pouquinho antes de ir adiante, essa seca foi tão violenta que as lavouras irrigadas, que felizmente a gente vem aumentando de um modo geral, Minas Gerais, o Brasil todo, a irrigação nas lavouras, mas a nível de Minas Gerais, principalmente Cerrado Mineiro, onde tem uma produção muito grande também, apesar do sul de Minas produzir metade do café de Minas, mas o Cerrado são cafeiculturas, são produtores maiores e quase todo irrigado, ou uma grande parte irrigada, mesmo assim ainda sofreu queda. Você vê o tanto que a seca foi violenta, essa última seca desse ano passado, que causou isso. Violenta ao ponto de ter prejuízo nesta safra que nós estamos vendo agora, de quebras que vão ser observadas, lógico que depois que colher. Né? Uns 40%, outros 60%, outra região 30%, mas isso é uma estimativa. Agora, tem também um otimismo, certo? Que a gente também, não é o que o produtor só chora e etc. Tal. Nós temos que entender e ver que está remunerando, é hora do produtor aproveitar, dentro do possível, aqueles que têm condição. E nós vamos ter, sem sombra de dúvida, por enquanto, o clima e também a chuva, principalmente o clima com relação à chuva, a alta temperatura ainda permanece, mas não está tanto igual o ano passado. Está muito, muito boa, está muito bem, vai muito bem. Isso vai fazer, Sérgio, com que os grãos, no meu ponto de vista, vão ficar maiores, vão ficar mais uniformes e vão dar também um aumento de peso, ou seja, vai aumentar um pouco, às vezes, o que a gente está pensando que ia ser muito grave. Então, é importante porque nós não podemos também esconder verdade. O produtor não quer isso, o produtor quer a verdade, quer a realidade, conforme você mesmo disse. Então, nós estamos esperando muito que vamos ter uma safra de qualidade muito grande, muito provável, melhor qualidade do que a safra passada, a colheita passada. Isso é importante, é relevante, porque você tendo um café de qualidade, de um modo geral, de melhor qualidade, melhor tamanho, melhor peneira e tudo, você consegue também, ágil, consegue melhor preço, né? E foi exatamente essa colheita que finalizou, a quantidade, né, o tamanho dos grãos, né, a produtividade foi menor, né, influenciou inclusive nos resultados finais da produção brasileira de café. Agora, o mercado fica atento, todas essas informações, certamente o que o senhor está falando aqui, né, vai até as mesas de operações, todo mundo fica atento àquilo que acontece com o café. E essa disparada de preços que a gente viu, será que continua? Porque, por um lado, né, justifica ao rendimento, né,
ao retorno ao produtor de café. Por outro lado, alguns compromissos assumidos anteriormente, com preços menores, inclusive café entregue a menos daquilo que está sendo comercializado hoje, né? O pessoal puxa o cabelo, né? Agora, produtor, né? Ele tem aproveitado isso que eu queria, mais uma vez, saber da sua parte, inclusive com os associados, né, de Varginha, tanto no estado de Minas Gerais como presidente da Comissão Estadual de Café. Os produtores têm aproveitado esses preços, eles estão liberando aos poucos, eles estão buscando algum tipo de ferramenta para proteção, porque tem problemas vistos aí com relação a algumas grandes beneficiadoras, indústrias, talvez, que não conseguem acompanhar esse ritmo de alta dos preços, não, presidente? Mas, na verdade, mesmo que seja uma parte tenha sido negativa, conforme você diz, essas fixações, de modo geral, que os produtores nesses últimos 4 anos, pelo menos, fez e continua pagando. E olha lá, viu, Sérgio? Os produtores, de modo geral, com raras exceções, todos estão honrando com esse compromisso. Venderam café de R$ 600, de 800, de entregando os cafés de acordo com o que foi feito. Raras exceções que estão entregando. Isso mostra, mais uma vez, a honestidade e o quanto o produtor entende dessa necessidade. Mas, de qualquer maneira, também tem o outro lado, que aprendeu mais, ficou mais atento com essas questões do mercado futuro. Agora, é claro que isso não é um conselho, cada um tem a sua política, cada produtor tem a sua estratégia, mas esse momento é um momento de se pensar mais nisso, mesmo vindo, né, de um lado negativo que isso nos imputou, é remunerador. Nós estamos agora também, Sérgio, numa fase em que, para trás, teve uma alta de café, quando o café saltou de 1.000 para 1.500, o adubo dobrou. Agora não, nós estamos com fertilizante no preço justo e café no preço justo. Então, a remuneração, porque sempre tem uma pegadinha que o produtor às vezes não aproveita. Café estava 1.000, tá, ótimo, vamos lá. Agora foi para 1.500 lá atrás. Para quanto foi a adubo naquela época? Triplicou. Hoje não. Hoje nós temos condição de comprar um fertilizante no preço justo, fazer uma adubação boa. Mas a hora que você me perguntou também sobre 2026, quando as lavouras de café, de modo geral, não se recuperam de um dia para o outro, de um ano para o outro. Mesmo adubando, mesmo o clima correndo bem, gasta 1, 2, às vezes 3 anos. As podas, naturalmente, seja elas menos radicais, esqueletamento, ou só decote, ou as mais radicais, que é a recepa embaixo, você recepa um café, gasta 3 anos para ele voltar a começar a produzir. Você esqueleta um café e faz um decote, gasta 2 anos do safra. Então, isso já como isso aconteceu muito, isso já é um indicador de que pode sim, acredito, que os preços continuem, se não for nesses patamares próximos a isso para 2026, pelo menos. Isso, o clima correndo bem. Mas veja bem, nós ainda estamos aqui, né, hoje, nós ainda temos aí, vamos ver se as chuvas continuam, vamos ver o frio, nós ainda temos aí, época de frio nosso vai começar em maio, né, junho, então vamos torcer para que tudo corra bem. O produtor não quer geada, não quer chuva de granizo, o produtor quer paz, quer que o governo também, nas suas intervenções que fazem, quando a maior parte das vezes que não são positivas, se não atrapalhar, já ajuda muito. É exatamente isso, porque toda a culpa é de quem produz, né? Mas não quer saber de que forma produz, de que forma subsidia, né, esse produtor, né? Na verdade não tem, né? O produtor está por conta própria, né? E se precisar de um crédito, né, para colheita, para comercialização, né, os juros vão lá em cima, né? Tomara que não precise recorrer a esses mecanismos, né? Os bancos oficiais nesse sentido. Agora, presidente. Quando se fala numa safra que está desenvolvendo bem, se o clima permitir, assim, a gente torce que continue permitindo, né? Mas mesmo assim, nós temos uma projeção menor de safra também para Minas Gerais, né? Porque ainda é resquício da safra anterior, né? Da quebra Sim, anterior, né? sim. O Minas Gerais, a característica maior, sem sombra de dúvida, é o arábica. O Conilon, apesar de ter também esse desequilíbrio, o Conilon quase todo, de um modo geral, a nível Brasil, já é irrigado. Espírito Santo, quase todo irrigado. Sul da Bahia, quase todo irrigado. Lá em Rondônia, quase todo irrigado. Então, ele, naturalmente,
o geral, o total do Conilon a nível Brasil, e o gráfico é menor, porque quase todo ele é irrigado. Então, o Conilon, nessa hora, leva um pouco de vantagem, vamos falar assim. Mas também se sobressaiu, porque falta o outro, o Conilon se aproxima, né? E outro detalhe importante, Sérgio, que eu gostaria de falar, e é muito importante, Por favor. que o consumo também aumenta. Dois fatores. Primeiro, que o preço do café na xícara, nas Américas, na Europa, representa muito pouco, em torno de 5% de todo o movimento que se faz numa cafeteria lá, que se faz no supermercado, e etc. E tal. Agora, então tem margem. O europeu, o americano, essa turma não vai deixar de beber café, porque o café está a 2.800, 2.500 ou 3.000. Não é isso. E outro fato importante é a China. Muito importante. A China entrou, está entrando bem, de uma maneira prudente, com pessoas que estão fornecendo lá, abrindo cafeterias, etc., pessoas direitas, honestas, que entendem que existe o produtor de cá e que se a China entrar, ela não pode entrar com o objetivo de não ter o produto, o objetivo é ter o produto. Então, se houver um aumento de produção nossa, não é para prejudicar preço, sim para ter mais café para ser servido lá. Isso é um fator importante também. Bom, 51 milhões, 800 mil sacas, uma projeção inicial, mas está superestimada, né? Muito prematuro falar que o Brasil vai ter uma safra desse tamanho. Não, presidente, o senhor acha que esse número está muito inflado ou não? Eu vou me colocar aqui de maneira bastante amadora nisso, porque isso tem que ser um dado muito bem estudado, muito bem colhido. Eu não sei até quando, não estou aqui para criticar a Conab. E BGE não vou falar, porque as críticas do BGE já estão correndo aí pelo Brasil todo, então nem vou comentar. Mas a Conab deveria e precisa manter uma integridade, precisa manter uma transparência nessas previsões de safra. Eu, particularmente, a nível de Minas, né, acho que pode ser um pouco menos. Mas, de qualquer maneira, se você já for fazer uma comparação com diversas empresas, Rabobank e diversas tantas aí que fazem previsão de safra, todas essas, com muito respeito a elas, que eu respeito também todas, está tudo com o rabinho debaixo da perna, porque tem umas que fez previsão de 10 milhões a mais do que a própria Conab, outras de 8, outras de 7, outras de 12. Então, essa turma já está bem tranquila e é melhor que seja assim. Tomara que eles tomem, aprendam com isso no bom sentido e que a hora que for fazer as previsões de safra, façam mais bem feita, façam e divulguem com prudência, porque muitas vezes essas previsões, eu já critiquei isso em outras falas que nós tivemos oportunidade em anos passados, Sérgio, isso muitas vezes atrapalhou também o preço do café naquele momento. Não estou falando que eles são cartel, nada disso, mas se organizam lá, jogam essas previsões, não tem o outro lado para combater, não tem às vezes a expertise, ou a rapidez, ou a tecnologia para combater do lado do produtor, e aí muitas vezes o preço cai. Mas desse ano virou ao contrário, né? Esse ano É, nós estamos no arreio e eles estão na garupa. é verdade. Agora, presidente, eu vou entrar num assunto bem sensível com o senhor. E é lógico, né, nós temos aí essa questão toda voltada aos pedidos de recuperação judicial em vários segmentos, principalmente das exportadoras de grãos, né, alguns que não fizeram as projeções corretas, também não tinham como acompanhar uma disparada do dólar, até mesmo cobertura de margens nas operações em bolsas, enfim, para outros segmentos. E o setor do café também sente essas variações todas de preços, né? Nós tivemos recentemente a notícia de uma cooperativa, né, da região do sul de Minas, Muzambinho, Nova Resende, que não conseguiu, né, se manter, né, com as atividades em funcionamento. E muitos produtores dizem que ela fechou as portas e não permitiu que os cafeicultores que eram associados tivessem acesso a essas sacas de café por lá. Como é que o senhor está acompanhando isso? Como é que o senhor, como presidente da Comissão Estadual de Café aí em Minas Gerais, acompanhou esse fato? E se esse fato tem algum ingrediente de exagero ou não? São alguns fatos. Infelizmente, Sérgio, de fato é um assunto bastante delicado. Eu nem me considero competente de conhecimento suficiente para entrar a fundo, mas superficialmente é muito sério, tem ocorrido com muita frequência, mesmo antes desses preços estarem nesse patamar. O ano passado nós tivemos algumas empresas exportadoras que eu fico muito preocupado, porque muitas delas eu acho que às vezes até aproveita da sensibilidade das nossas leis
com relação às punições e muitas vezes planejam, não estou aqui para citar nome, mas como não é uma, nem duas e nem três, são várias, planejam e muitas vezes a punição quase não ocorre e fica para os produtores esse prejuízo que ocorre dessas questões que você comentou aí, de quebrar, ou de recuperação judicial, ou de concordata, ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é muito ruim. Eu ainda sou, aliás, eu de fato sou, além de sindicalista patronal, sou um cooperativista. Sou sócio de 4 cooperativas. Eu ainda opto pelas cooperativas, de um modo geral, mesmo ponderando essa que você acabou de falar, eu gostaria de fazer uma observação. Essa cooperativa estava sócia, estava junto com uma empresa. Uma pessoa que era armazém geral, então não era só, era uma cooperativa mais uma empresa. Mas já teve casos também de só cooperativa, infelizmente não conseguiu honrar. Mas, de modo geral, eu ainda acho que a maior confiabilidade que nós produtores de café, de modo geral, tem, principalmente no sul de Minas, me permite citar, nós temos aqui grandes cooperativas, ainda são as nossas cooperativas. Claro, claro, temos que ter cautela. Como? Participar das assembleias, estar sempre nas cooperativas, conversando, interagindo com as diretorias que nós mesmos votamos, que nós mesmos pomos, isso é muito importante. Agora, as empresas, muitas vezes, multinacionais, estão lá de fora, a gente não tem acesso. Mas é muito sensível isso e é triste acontecer. Eu vou citar um caso para você aqui, claro que eu não vou nominar, uma das empresas do ano passado aproveitou da questão jurídica e deu calote, a verdade é essa, e depois voltou no mercado de uma maneira recomprando, reajustando aquele negócio, oferecendo um pagamento de 80% do café que estava lá. Então, isso aí é tão escandaloso que eu fico triste disso acontecer, e tudo isso amparado por lei. Isso que eu fico triste. Mas vamos em frente, vamos tentar evitar isso. Não é porque café sobe, não, porque o café estava a 1.000, 1.500 e aconteceu isso. Então, mas de qualquer maneira, vamos ficar alerta. Bem isso. Bom, presidente, só para poder finalizar, o recado que o senhor dá aí diretamente, falando com os produtores, com os cafeicultores aí da região de Varginha, Minas Gerais como todo, Brasil afora. Recado final que o senhor deixa nesse momento de escalada de preços com relação à expectativa de uma nova safra, e lógico, todo o cuidado, né, necessário nessa comercialização para não ter, não cair em rascada nenhuma. Qual o recado que o senhor deixa final para o produtor? Muita cautela. Mas existe uma receita de bolo, isso é a que eu faço, não é a que eu oriento, mas a que eu faço. Esteja muito atento aos seus custos passados, custos atuais e previsões dos custos futuros. Com isso na mão, o máximo que você tiver de tirar isso de profissionalismo. Se você não tem condição, se eu não tenho condição, contrate, esteja perto, pelo menos num canal desse meu amigo João Batista, que outro dia eu estava vendo aí, teve curso aí de Red, se não me falha a memória, e vários outros, né? É uma fonte importantíssima, e outros também, mas aí a gente tem aí uma fonte importantíssima de aprender quem não sabe aprende, contrata e analise seus custos. Põe sua margem de lucro, realize um tanto. Arnaldo Se, Botrel, se vender café por 2.500 hum, e seu custo tiver menos de 2, você está tendo uma rentabilidade. Se ele tiver menos de 1.500, você está tendo 2 rentabilidades. E aí sucessivamente. E também o mercado futuro. Se cobrir os custos, se te der a margem suficiente para nós superarmos a nossa maior agricultura de céu aberto do país, que é o nosso café, aí vamos em frente. sustentável, além de tudo, né? É sustentável. O cafeicultor deveria receber também pelas áreas, né, de plantio verdes, né, com crédito de carbono, né? Por que não, né? Resgata também, né, o carbono, né? Faz a conversão, enfim. Mas é uma outra história. Presidente, obrigado pela tua participação conosco, bate-papo aqui no Tempo e Dinheiro. Eu agradeço imensamente e até uma próxima. Legal, Sérgio, muito obrigado mais uma vez. E fico assim sempre torcendo para que você se mantenha nesse nosso meio, porque você tem uma credibilidade, uma maneira de colocar as questões muito imparcial, o que é correto. Obrigado. Esse é o nosso objetivo e dever. Um abraço, até a próxima. Tchau. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. E lembro sempre que você pode acessar todas essas informações
né? Nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro, vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Está aí o João Batista Olive, né, fazendo um convite para que você seja o produtor mais bem informado desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, meu muito obrigado. Até uma próxima.